Vamos falar do token 6.900 nesse vídeo, porque ele ainda continua muito barato. E olha só que legal, não tem mais como comprar na pré-venda. Por quê? Ele já foi listado. E é muito legal a gente ver que eu comprei enquanto estava na pré-venda e agora que foi listado, já estou no lucro. Poderia ter sido totalmente o contrário, tá? Lembramos que esse é um mercado de muito risco. Eu já vou falar para você sobre o gerenciamento de risco para que você não perca dinheiro à toa. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. Sou o Victor Marinho e aqui a gente faz pequenas análises desapegada de emoção e com o meu achismo, e eu não sou especialista em nada, então isso não é uma indicação de investimento. Mas vamos analisar o que aconteceu. Antes de mais nada, eu vou te mostrar aqui na minha carteira os Token 6.900, se você já vem acompanhando esse canal, você sabe que eu comprei 10 dólares de Token 6.900. Nesse exato momento, ó, se você ver aqui, focou? Foca, aê! Ó, tá valendo 13 doletas. 13,34. Ou seja, 32% de valorização do meu capital. Se eu tivesse comprado 1.000, eu teria 1.300. 300 dólares pra frente. Ai, Marinho, mas eu achei que eu ia ficar milionário com isso. Não vai, cara. Não é assim que funciona. Tem que ter estratégia de gerenciamento de risco. Você acha que eu ia ser louco de colocar, sei lá, 10 mil dólares aqui? Tudo bem que se eu tivesse colocado 10 mil, agora eu teria 13 mil. Mas quem diria que isso ia acontecer? Se fosse o contrário, se ele derretesse, inclusive ele ainda pode derreter, porque eu não vendi ainda. Então os 30% tá na tela. Lucro na tela não é lucro no bolso, por isso que eu sempre falo. Lucro bom é lucro no bolso. Tá o lucro só na tela, só no gráfico, não é lucro de verdade. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Agora, vamos analisar aqui como foi o lançamento do Token 6.900. Eu já peguei aqui o endereço de contrato dele, tá? Esse enderecinho que tá aqui no site. Joguei lá no Dex Screener e peguei aqui um gráfico. Ele tá com um volume muito interessante, tá, rapaziada? Muito interessante mesmo. No primeiro dia, deu mais de $500 mil em volume de negociação e só tem 300 mil dólares bloqueado já dentro dessa pool de liquidez. Ou seja, isso traz um pouco mais de credibilidade porque a grana tá lá bloqueada. A liquidez não vai simplesmente acabar, né? Traz um conforto para o nosso coração, uma paz de espírito. Aqui a gente está no gráfico de 2 horas. O que acontece? Cada uma dessas barrinhas corresponde a 2 horas de vida. Então, nas 2 primeiras horas, ele saiu aqui do preço de 0.005 e foi até o preço de 0.008. Ele teve uma valorização de 78% nas 2 primeiras horas e derreteu rapidamente. Isso é normal. Todo lançamento de moeda, de token, do que quer que seja, dá um pico inicial e já derrete. Por quê? Porque a galera que comprou na pré-venda aproveita para realizar. Imagina o cara que vendeu ali no topo de 0,08, fez 70% de valorização. Se ele colocou, sei lá, 1.000 dólares, ele vendeu ali por 1.700 dólares e saiu felizão. Entendeu? Fez 1.7. 1.7x. Ah, mas não tem como fazer 20, 30x? Tem. Só que não é da noite pro dia. E também nem sempre vai acontecer de você fazer 20, 30x. O que vai mandar é a sua paciência. Então, quando a gente entra numa pré-venda com o gerenciamento de risco em dia, usando um dinheiro que você ia gastar em pinga, ia fechar um combão no fim de semana, tô ligado, combão de uísque, não sei o que e tal, esse dinheiro que não serve pra nada, que você rasga, a mesma coisa, gasta o combão pra fazer bonito pros outros ver, beleza? Quando eu era moleque já fiz isso também, mas depois que você ficar velho, você para de fazer algumas besteiras, tipo comprar carro financiado em 1 milhão de vezes. Já fiz essa besteira também, quando era moleque. Então você vai aprendendo algumas coisas. Esse dinheiro do combão, que não ia servir pra nada, que você só ia torrar pra fazer bonito pros outros, é o dinheiro que é bom pra você colocar no risco, entendeu? Ah, mas eu não sou o cara que saio, eu já sou tranquilo, então beleza. Seu gerenciamento de risco é 5%. Nunca ultrapasse isso. Ah, eu ganho R$2.000 por mês? Ótimo, parabéns. O seu gerenciamento de risco é investir no máximo R$100 por mês em coisa arriscada. Nunca mais do que isso. Porque se você perde, você fica triste, mas não fica depressivo. Você fica triste, mas não quebra.
Você não complica a sua vida pelos próximos 3 ou 5 anos por causa de uma besteira de um investimento errado. Ah, Marinho, mas você tá exagerando. Não estou exagerando. No ano passado não, começou no ano passado um joguinho de golpe. Queria que eu divulgasse o joguinho deles, eu não quis divulgar, os caras me atacaram, as pessoas que estavam no jogo me atacavam todos os dias no meu canal do YouTube. E eu falando, rapaziada, isso aqui é golpe, vai cair. Caiu. E quando caiu, muita gente veio conversar comigo. Teve gente que pegou empréstimo consignado na aposentadoria da própria avó para colocar no jogo. Aí você imagina a miséria que esse cara fez na vida deles. Já tem uma vida difícil. Tentou fazer algo que prometeu melhorar a vida dele. Fez um empréstimo da avó aposentada, cara. O jogo caiu, perdeu todo o dinheiro. Aí sim, essa é a situação que você se complica. Se todas essas pessoas que perderam dinheiro nesse projetinho aí que passou tivesse aplicado a regra dos 5% do gerenciamento de risco, ninguém estaria em depressão, ninguém estaria quebrado, ninguém teria complicado a vida da própria família. Todo mundo ia ficar triste por perder dinheiro, porque ninguém gosta, mas ninguém ia se lascar com isso. Você tá entendendo? Por que é importante o gerenciamento de risco? Então eu comprei minhas 10 doletas de token 6.900. Ia comprar mais um pouquinho esse mês, não deu tempo, já listou. Agora a gente fica de olho para ver o que vai acontecer. Então você vê aqui que ele chegou a fazer um topo 2, 4, 6, 8 horas depois da listagem. Ele chegou a fazer um topo em 0,01. Ele chegou a 1 centavo de dólar. Isso aqui é muito expressivo. A gente comprou ele por 0,007. Ele chegou a 1 centavo de dólar. Olha que maravilha. Fez 170%. Quem pegou e vendeu nesse topo aqui, já fez uma grana. Fez quase 2 vezes o que investiu. Exemplificando em números, quem colocou $1.000 e vendeu aqui nesse momento, vendeu por 2.700 dólares. O cara fez 1.700 de lucro. Mais do que o dobro. E isso é muito bom. Aí depois derreteu naturalmente, aí ficou nesse jogo aqui. Nesse exato momento ele tá a 0,008. Ainda assim, a gente tá com uma alta aqui de 60% do preço que foi lançado. Porém, foi lançado num preço, pelo que eu tô vendo, num preço um pouco abaixo do que estava programado, né? Tava programado para ele ser lançado a 0,007, se eu não me engano aqui, ó. Preço final 0,007. Só que ele lançou a 0,005. Por quê? Não faço ideia. Não faço ideia. Mesmo assim, estamos no lucro. Eu estou acumulando 30% do que eu investi até esse momento. Ele está derretido, tá barato ainda. Pode ser que valorize? Pode. Como pode ser que continue caindo cada vez mais? O que acontece? A gente tem que analisar um pouco dos fundamentos. Apesar de ser uma meme coin que não serve para nada, essa é a realidade, só que é uma meme coin, não serve para nada. A gente compara com o SPX 6.900. Esse é o gráfico do SPX. E eu peguei o mesmo período de tempo ali. Candles de 2 horas. Marinho, o que é candle? O candle é esse retângulozinho. Então tem o vermelho e o verde. Isso é um candle. Ah, tá aprendendo, né? Eu não sou especialista, mas eu te ensino algumas coisinhas de vez em quando. Cada um desses retangulinhos representa 2 horas de vida desde o lançamento dessa moeda. Quando o retangulinho fica vermelho, quer dizer que ele abriu num preço maior e fechou num preço menor. Mostra que ele fechou abaixo do que quando começou. E quando o retangulinho fica verde, quer dizer que ele fechou aquelas 2 horas num preço mais alto do que ele iniciou. Então, tá aprendendo leitura de gráfico? Ah, vamos fazer um curso de análise gráfica aqui. Brincadeira, análise gráfica só serve, na minha opinião, para ver o passado e tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas na maioria das vezes não funciona. É melhor a gente fazer uma análise fundamentalista. Mas analisando aqui o gráfico do token 6.900 com o SPX 6.900, também é uma meme coin que não serve para nada, a diferença, o SPX lançou com muito mais grana, então ele saiu ali, deu a largada em 50 centos de dólar, certo? Nas 2 primeiras horas ele fez 50%, depois ele caiu também, derreteu e ficou trabalhando aqui abaixo do preço que ele tinha sido lançado e ficou aqui nessa brincadeira por muito tempo, até que... Nossa, demorou, hein?
demorou para ele dar uma valorizada legal. Ele fez um primeiro topo ali no 1,80. Quanto tempo depois, ó? Aqui tá em horas. Vamos colocar em dias para ficar mais fácil para a gente poder analisar essa parada aqui. Ó, gráfico de um dia. Beleza. Agora fica mais simples da gente ver como ele se comportou. Então, ele foi lançado aqui no dia 24 de outubro. E o primeiro topo que ele fez no 1,80 foi 3 meses depois. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Ele levou 3 meses para conseguir entregar uma alta de 300%. 3 meses. Não foi um dia, 2 dias. 3 meses. E depois disso, ele derreteu muito mais quando chegou ali na alta, né? O pessoal que já estava comprando, acumulando aqui, começou todo mundo vender. Vendeu. Ele derreteu até 25 cents. Ele foi lançado a 50. Chegou a 25. Quando chegou a 25, o pessoal começou a se interessar e comprar de novo. E isso levou ele para uma alta um pouquinho mais expressiva. Ele chegou a 2,30 quase. Aí foi 800% de quem pegou lá embaixo em 25 cents de dólar, conseguiu vender ali perto de 2,20, 2,30, fez 800%. E esse período aqui também levou 3, 4, mais de 4 meses, quase 5 meses para conseguir fazer isso aqui. Foram 140 dias. Então você vê que não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Quanto antes você se posicionar, melhor. Aqui no Token 6.900, como foi a minha grana da pinga, digamos assim, foi só 10 dólares que eu coloquei aqui, eu não tenho pressa nenhuma. Eu vou deixar. Ah, e se derreter, se ele abaixar aqui, perto do preço que lançou, eu compro mais 10 dólares. Porque aí eu faço um DCA, melhoro o meu preço médio, só que sempre mantendo o gerenciamento de risco dos 5% sem fazer loucura. E deixo ele lá na carteira, tranquilinho. Quando eu achar que tá bom, que dobrou ou triplicou minha grana, aí sim eu posso vender. Então, quando você vê alguém falando, ai, fiz 100x aqui, fiz 200x, pode ter certeza que esse cara ou teve muita paciência ou teve muita sorte disso acontecer logo 1 ou 2 dias depois da moeda ser lançada. E o que faz você ter paciência? O gerenciamento de risco. Quando você não precisa desse dinheiro. Aí você espera. Você acha que quem comprou Bitcoin a 15 mil dólares esperou ele chegar a 100 mil para poder vender? Ou esse cara vendeu logo que o Bitcoin atingiu 30, 40 ou 50 mil? Fica essa pergunta aí para você, quero ver sua resposta aqui nos comentários desse vídeo. E a pré-venda da Maxi Doge ainda continua ativa. Essa aqui também eu já coloquei minhas 10 doletinhas. Tá lá, tá rolando ainda. Depois que listar, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas sempre mantendo o gerenciamento de risco. Eu vou deixar o link aqui da Maxi Doge aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. E aqui vai aparecer um outro vídeo para você continuar aqui com a gente, vendo essas análises muito loucas que eu estou fazendo aqui do mercado.